desbravadores chegando aqui. Chamaram de Boituva muitas cobras na língua indígena tupi. A terra abençoada e prometida, da fé que faz a força do labor, da hospitalidade, o dom de bem servir ao próximo com muito amor. Boituva, Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não se esquece nunca mais. O trem de ferro da Sorocabana fez o progresso chegar aqui. Na época a cidade criou fama com as lavouras do abacaxi. Depois o algodão e hoje a cana são frutos do teu solo produtor. Uniram-se a indústria e o comércio aos ideais do agricultor. Boituva, Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não se esquece nunca mais. As chácaras, os campos e as fazendas, os grandes aras, tudo isso vai. Aqueles que procuram aconchego em teu sossego, buscar a paz. Dentro do civil paraquedismo, o polo do turismo e do lazer. Boituva nós sentimos o fanismo, é ótimo teu filho ser. Você viu o ambiente, tem um privilégio de show. Boa noite a todos. Havendo um número legal, a sob produção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço à vereadora Patrícia que faça a leitura do trecho da Bíblia e logo em seguida o testemunho nacional. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai.
sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não poderia satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Amém. Senhor presidente, apenas ausente o vereador Vivaldo de Assis. Passo ao senhor secretário a ata da última sessão para que eu faça a leitura. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor consultasse até mais tarde uma leitura. O pedido do vereador está em votação. Os vereadores que concordarem com esse sentado, que discordarem, que se levantem. Aprovado. De acordo com o artigo 315 do Regimento Interno, o requerimento de licença deverá ser apresentado, discutido e votado no expediente da sessão de sua apresentação, tendo preferência regimental sobre qualquer outra matéria.
Faço ao senhor secretário o requerimento número 040/2003, de autoria da vereadora Noemi Genaro Nunes de Souza. A vereadora que esta subscreve vem requerir licença de suas funções perante esta Casa Legislativa, pelo período de 30 dias, a contar da presente data, por motivo de doença, de acordo com o atestado médico anexo, conforme a disciplina do artigo 16, inciso 1º, da Lei Orgânica, do artigo 314, inciso 1º do Regimento Interno. Sala das Sessões, 30 de maio de 2003, Noemi Genaro Nunes de Souza, vereadora. O requerimento número 040/2003, de autoria da vereadora Noemi Genaro Nunes de Souza, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordar podem sentar, quem discordar se levantar. Aprovado. Tendo em vista a presença do senhor Nelson Miguel, suplente da vereadora Noemi, peço ao senhor Nelson que tome posse e cargo de vereador. Seja bem-vindo a essa casa, vereador. De acordo com o parágrafo 5º do artigo 296 do Regimento Interno, fica o vereador interessado, senhor Nelson Miguel, dispensado de prestar um novo compromisso e da entrega da declaração de bens e diploma eleitoral, pois tais documentos estão arquivados na Secretaria da Câmara em virtude de já ter assumido o cargo de vereador nessa atual legislatura. Passo ao senhor secretário a pasta de expediente recebido do Executivo. Ofício 0257/2003, Boituva, 30 de maio de 2003. Senhor Presidente, vimos pelo presente requerer a Vossa Excelência que o projeto de lei número 015/2003, de 23 de abril de 2003, que dispõe sobre denominação de avenidas, seja devidamente retirado da pauta de apreciação desta Casa Legislativa, pelo fato de o procedimento expropriatório relativo às áreas que constituem as avenidas mencionadas encontra-se ainda pendente de finalização, sendo, pois, de boa razão sua retirada neste momento. Certo de contarmos com sua atenção de Vossa Excelência, ao ensejo agradecemos e expressamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, Prefeito Municipal. Ofício 0259/2003, Boituva, 30 de maio de 2003. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 2003-131 de 13 de 5 de 2003 desta Casa Legislativa, o qual encaminha a indicação dos nobres vereadores, informamos o que segue. Indicação 81/2003. Será analisada a possibilidade de atendimento. Indicação 84/2003. Será analisada a possibilidade de atendimento. Indicação 86/2003. Foram oficiados as autoridades e Secretaria Estadual sugerida. Indicação 87/2003. Solicita o orçamento da CPFL para posterior análise. Indicação 88 de 2003. Solicitar o orçamento da CPFL para posterior e análises. Indicação 89 de 2003. Encaminhada à Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas para o agendamento desse atendimento. Indicação 90 de 2003. A sugestão está sendo melhor analisada para que efetivamente a área seja utilizada com segurança. Indicação 91/2003, encaminhada à Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública para análise. Indicação 92/2003. A sugestão está agendada para posterior estudo de viabilidade. Moção de aplausos. Realização da primeira semana da literatura, recebemos e agradecemos. Moção de aplausos. Posse do Conselho Municipal do Idoso, recebemos e agradecemos. Moção de profundo pesar. Manifestamos nossa solidariedade à família e agendamos a sugestão para posterior atendimento.
Sem mais para o momento ou ensejo, apresentamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcos, prefeito municipal. Passo ao senhor secretário a pasta de expedientes de vereadores e recebidos diversos. Ofício 1290/2003. Senhor Presidente, com os meus respeitosos cumprimentos, venho pelo presente comunicar a Vossa Excelência que, na data de hoje, oficiei ao banco Nossa Caixa, Nosso Banco, determinando a transferência de recursos do Fundo Estadual da Habitação referente ao pagamento da primeira etapa das obras de pavimentação asfáltica no bairro Água Branca, conforme segue abaixo. Valor de R$ 75.000, crédito na agência do município de Boituva. Sempre à disposição desta egrégea Casa de Leis, aproveito a oportunidade para reiterar os meus protestos de elevado estima e consideração. Parjas Negres, secretário da Habitação. Ofício 69/2003. Senhor Presidente, após concluirmos o levantamento junto aos programas federais Bolsa Alimentação, Bolsa Escola e Auxílio Gás, através de acesso aos referidos sistemas, informamos a esta Casa Legislativa os dados que seguem abaixo. Bolsa Alimentação. Neste programa, são atendidas 171 famílias que beneficiam 235 crianças. A cada criança recebe R$ 15 mensais, totalizando um repasse de R$ 3.525.000. Bolsa Escola. Nesse programa, são atendidas 369 famílias que beneficiam 621 crianças. Cada criança recebe R$ 15 mensais, totalizando um repasse de R$ 9.315.000. Auxílio Gás. Neste programa são atendidas 439 famílias, que recebem o equivalente a R$ 7,50 mensais, totalizando R$ 3.292,50 mensais. A totalidade de atendimento atinge 979 famílias, com 856 crianças atendidas, totalizando um repasse mensal de R$ 16.132. Renovando nossos sentimentos de consideração e apreço, afirmo, atenciosamente, Antônio Carlos Nogueira, secretário municipal de Ação Social e Cidadania. Passo ao senhor secretário a pasta do projeto de lei do Executivo. Projeto de Lei 022/2003. Senhor Presidente, pelo presente, estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de Lei 022/2003, de 2/6/2003, que autoriza a alienação de lote industrial à empresa Nato Industrial Limitada. Certo de contarmos com a deliberação em caráter de urgência urgentíssima do referido projeto, ao ensejo, apresentamos aos nobres vereadores nossos agradecimentos e protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcos, prefeito municipal. Projeto de Lei 022/2003, do excelentíssimo senhor prefeito Edson José Marcuso, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ela sanciona e promulga o seguinte lei, artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a substituir em alienação, nos termos do artigo 6º da Lei 1039 de 97, de 9 de 4 de 97, a empresa beneficiária do lote industrial, objeto de Lei 1274/2000, de 14 de 3 de 2000, passando a constar como beneficiária a empresa Nato Industrial Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 60.821, 881.001.33, inscrição estadual número 219.079.253, 117, com sede na rua Vicente Laureano, número 136, Boituva, com o mesmo ramo de atividade.
Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de março de 2000, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura, em 2 de junho de 2003, Edson de Marcos, prefeito municipal. Projeto de lei 12.074 de 2000, de 14 de março de 2000, dispõe sobre alienação de lotes industrial à empresa que especifica. Faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a alienar, nos termos de lei municipal 10.039 de 97, de 9 de 4 de 97, um lote de terreno no loteamento industrial Boituva 2, localizado no bairro Água Branca, registrado sob a matrícula de número 33.934, no registro de imóveis e anexos de Porto Feliz, Estado de São Paulo. Descrito no artigo 2º, a verbos importação e exportação limitada, escrita no CNPJ número 60.822/852.001, inscrição estadual número 626, 203, 217, JUSESP número 352, 086, 89639, com sede na Rua Xingu, 1295, no Valparaíso, Santo André, São Paulo. O CEP 09060-050, para que ele está em exploração do ramo de indústria, comércio, importação e exportação de moldes, ferramentas, dispositivos e peças em geral, plásticos digitados, produtos de borracha, comércio de materiais plásticos em geral, serviços de beneficiamento e mão de obra para indústrias e comércio em geral, a fabricação de bicicletas, triciclos, brinquedos e suas peças e acessórios. Artigo 2º. O lote mencionado no artigo anterior assim descreve um terreno com área de 9.012.514 metros quadrados, situado na zona urbana da cidade e no município de Boituva, comarca de Porto Feliz, dentro das seguintes medidas e confrontações. Mede 132 metros à frente para a Avenida Vicente Laureano, lado vago. O lado direito, aquele da avenida vem o terreno, inicia-se no ponto 2A, situado na esquina da rua Luísa Sartoré de Fortuna e a Avenida Gerson Ferreira. E no alinhamento da rodovia SP-129, segue pelo alinhamento da rodovia em direção a Porto Feliz, com azimuth 950941, a distância de 15 metros, 646 metros até o ponto 1B. Segue a distância de 51,624 metros, 950948 até o ponto 2, do lado esquerdo. A distância de 125,18 metros, confrontando com o terreno representado pela outra parte do imóvel, e os fundos inicia-se no ponto 2 pelo alinhamento da estrada municipal PTV 435 no seu lado ímpar. A distância de 10 metros,109 até o ponto 3, daí segue de 76, 20 e 54 de distância. Artigo 3º. Fica estabelecidos como encargos, além dos previstos nas letras A e B do artigo 3º da Lei Municipal número 10.039/97, a manutenção mensal mínima de 20 empregados no primeiro ano, 30 empregados no segundo ano e 50 empregados a partir do terceiro ano, sob pena de incidir o disposto no artigo 4º desta mesma lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução do presente projeto de lei correrão por conta dos seus recursos próprios, consignados no orçamento, suplementados se necessário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei 12.024/99, de 21 de 7 de 99. Prefeitura do município de Boituva, em 14 de março de 2000, Edson de Marcos, prefeito municipal. Ofício 0261/2003, Boituva, 2 de junho de 2003. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 023/2003, de 2 de 6 de 2003, que declara a zona de expansão urbana, área de propriedade de Luiz Eduardo Batalha, localizada no bairro Santo Antônio Velho, município de Boituva,
Certo, como sempre, de contarmos com a atenção dos nobres edis, ao ensejo, agradecemos a expressão dos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Edson de Marcus, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 023 de 2 de julho de 2003, declara a zona de expansão urbana, área que especifica Edson de Marcus, Prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ela santificou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada a zona de expansão urbana nos termos do artigo 13º, inciso 16º da Lei Orgânica do Município e área abaixo descrita, que consta pertencer a Luiz Eduardo Batalha, localizado no bairro Santo Antônio Velho, município de Boituva, comarca de Porto Feliz. Segue as confrontações e medidas. Artigo 2º. A área descrita no artigo anterior basta atender o disposto da Lei Complementar número 1496 de 2003, de 13 de 5 de 2003, como loteamento de lazer. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura, 2 de julho de 2003, Edson José Marcus, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 23/2003, de autoria do Executivo, será encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Ofício 0262 de 2003, Boituva, 2 de julho de 2003. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei 024 de 2003, de 2 de 6 de 2003, que dispõe sobre a alienação de lote industrial, nos termos da Lei Municipal número 10.039/97, de 9/4/97. A empresa monetizadora 3 Fronteiras Limitada, certo de contarmos com a deliberação em caráter de urgência urgentíssima no referido projeto, ao ensejo, apresentamos aos nobres vereadores nossos agradecimentos e protestos de consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, Prefeito Municipal. Requerimento número 044/2003. Senhor Presidente, prezados vereadores, requeremos à mesa, após ouvir o plenário da Câmara, de acordo com os artigos 186 a 189 do regimento interno desta Casa de Leis, para que os projetos de lei número 022 e 024/2003, de 2 de 6 de 2003, de autoria do Executivo, que autoriza a alienação de lote industrial, a empresa que especifica e dispõe sobre a alienação de lotes industrial, a empresa que especifica, sejam submetidos ao regime de tramitação de urgência especial, entretanto, imediatamente em discussão e votação na ordem do dia da presente sessão. Sala da sessão, 9 de julho de 2003. O requerimento de votar subscrito por todos os vereadores está aprovado. Tendo em vista os dois projetos de caráter de urgência especial, eu suspendo a sessão para as comissões dar seus pareceres. Declaro aberta a sessão. Passo ao senhor secretário, passo de emendas. Emenda aditiva. Acrescento os parágrafos 3º e 4º do artigo 1º do projeto de lei número 17 de 2003, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 17 de 2003, de 23 de 4 de 2003, disciplina a instalação de portais e portarias de segurança no município de Boituva. Autoriza o Poder Executivo e Municipal a adotar medidas que especifica e dá outras providências. Acrescentar. Artigo 1º. Parágrafo 3º.
nos portais de segurança localizados nas entradas e saídas da cidade, é livre a locomoção de veículos e pessoas, sendo os mesmos apenas monitorados por câmeras de vídeo. Parágrafo 4º. Os portais de segurança localizados nos acessos do município, quando necessário para realizar operações de segurança por autoridades competentes, poderá haver a parada de veículos e a identificação obrigatória dos seus condutores e demais acompanhantes. Câmara Municipal de Boituva, 21 de maio de 2003, Comissão de Justiça e Redação. Presidente, Décio de Camargo. Vice-presidente, Celestino Correia. Membro, Noêmia Genaro Nunes de Souza. A emenda aditiva sobre o projeto de lei número 17 de 2003, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permanecer sentados e os discordarem se levantam. Aprovado. Passo ao senhor secretário a passo de pareceres das comissões. Parecer da Comissão Permanente ao projeto de lei 17 de 2003, de autoria do Executivo. Pelo projeto de lei, assim especificado, o senhor Prefeito Municipal disciplina a instalação de portais e portarias de segurança no município de Boituva, autoriza o Executivo Municipal a adotar medidas que especifica e dá outras providências. Quanto ao texto do projeto, consideramos que, se for aprovada a emenda auditiva número 01 de 2003, sua redação é legal e está elaborada de conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, esta comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela aprovação desse projeto do Executivo com suas respectivas emendas auditivas de autoria do Legislativo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar é nosso parecer. Sala das Comissões, 22 de maio de 2003, Comissão de Justiça e Redação. Décio de Camargo, presidente. Celestino Correia, vice-presidente. Noêmia Genaro Nunes de Souza, membro. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 17 de 2003, da autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permanecer sentados e discordarem se levantam. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente ao projeto de lei número 22 de 2003, de autoria do Executivo. Pelo projeto de lei, assim especificado, o senhor Prefeito Municipal autoriza a alienação de lote industrial à empresa que especifica. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborado de conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, esta comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela aprovação desse projeto oriundo do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar é o nosso parecer. Sala das Comissões, 9 de junho de 2003, Comissão de Justiça e Redação. Décio de Camargo, presidente. Celestino Correia, vice-presidente. Noêmia Genaro Nunes Souza, membro, e está licenciada. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 22 de 2003, da autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Os vereadores têm que concordar permanecer sentados e discordar se levantam. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente do projeto de lei número 24 de 2003, de autoria do Executivo. Pelo projeto de lei assim especificado, o senhor Prefeito Municipal dispõe sobre a alienação do lote industrial à empresa que especifica. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborada de conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, esta comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela aprovação desse projeto oriundo do Executivo e remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar e o nosso parecer. Sala das Sessões, 9 de junho de 2003, Comissão de Justiça e Redação. Décio de Camargo, presidente. Celestino Correia, vice-presidente. Noêmia Genaro Nunes Souza, membro, está licenciada. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao projeto de lei número 24 de 2003 está em discussão. Está em votação. Os
Os vereadores que concordarem podem sentar, que discordarem se levantam. Aprovado. Passo ao senhor secretário a pasta de requerimentos. Requerimento número 41/2003, vereador Marco Elber Salud. Senhor presidente, tendo em vista ter este vereador protocolado na secretaria desta Casa Legislativa o projeto de lei que propunha a criação do Dia do Doador de Sangue no município de Boituva, tendo em vista ainda que, face ao posicionamento de alguns companheiros de vereança, principalmente aqueles que compõem a digna Comissão de Justiça e Redação, os quais se portariam também contrariamente à nossa matéria, tal qual fizera na questão do projeto de amamentação no município. Tendo em vista também, e finalmente, que a partir da movimentação da equipe de vereadores que se postaram contra a proposta por nós apresentada, fez-nos requerer a retirada do projeto de alta relevância e indiscutivelmente benéficos ao povo boituvense, inviabilizando assim a sua tramitação normal. Requeremos a dom da mesa desta augusta Casa de Leis que, observada a metodologia regimental e ouvido ao egrégio plenário, digna-se de oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através de sua competente e digna secretária municipal de saúde, a senhora Bárbara, nos informe que segue. Existe em nosso município algum trabalho ou atividade coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde no tocante à doação de sangue? Se positivo, quando é realizado esse tipo de trabalho e quais os critérios estabelecidos? A Secretaria Municipal de Saúde de Boituva detém o fichário, cadastro ou outros referentes aos doadores existentes nesta urbe? Se positivo, requeremos a remessa de cópia contendo relação dos nomes desses doadores. Se há doadores de sangue registrados e devidamente controlados pela Secretaria Municipal de Saúde, os mesmos são periodicamente comunicados sobre a necessidade da doação, bem como informamos sobre tudo o que diz respeito ao assunto. Caso inexista esse tipo de programa no município, a atual administração estaria porventura interessada e disposta em mobilizar-se para criar esse projeto de forma regulamentada. Justificativa: este vereador, no exercício de suas funções fiscalizando, tem procurado insistentemente, apesar de algumas restrições e contrariedades, apresentar a apreciação dos novos vereadores desta Casa, bem como ao Executivo Municipal, assunto que julgamos de ser de alta envergadura e imenso benefício à população boituvense. Aquele que desmerecer a afirmação de que doar sangue é sumamente importante para a vida de todos em ordem geral, e não só para alguns, que se manifeste e nos convença. Há de se pensar nas consequências antes de se julgar os fatos, e é justamente por isso que iremos insistir na matéria em tela, pois uma vez julgada inconstitucional, algo que diz respeito à prática de doar a vida, mesmo que seja de caráter formal, que analise agora o mérito da questão, provido do Poder Executivo, que, segundo a lei regente, é o único poder competente para apresentar propostas benéficas ao povo boituvense. Sala das Sessões, 6 de julho de 2003. Requerimento número 40/2003, de autoria do vereador Marco Elber Salud, subscrito pelos vereadores João de Camargo, Raul Gomes Filho, Federico Roberto Boneto, Marco Joselito Marcol de Campos, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordarem podem sentar, que discordarem se levantam. Aprovado. Requerimento 042 de 2003, do vereador Marco Elber Salud. Senhor presidente, requeremos a dom da mesa desta colenda Câmara Municipal que, observada a metodologia regimental e ouvido ao egrégio plenário,
digna-se de oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através de sua digna e competente secretária municipal de saúde, senhora Bárbara, nos informe por meio de certidão o que se segue, qual o período e ou a data fixada pela municipalidade pela qual se realiza essa atividade junto às mulheres, mães, gestante ou não, no tocante à amamentação. Segundo as falas ouvidas da nova secretária municipal de saúde, já que esse tipo de programa existe em Boituva, qual é o esquema, critérios para a sua execução? A secretária municipal de saúde detém um cadastro, registro, contato dessas mães para melhor controlar e conduzir a prática desse feito? O pessoal que conduz esse tipo de trabalho no município está aptamente capacitado para tal mister? Desde a criação desse trabalho, quantas vezes o mesmo já foi levado ao termo? Quais os resultados obtidos? Justificativa. Este vereador tem profunda preocupação com o povo de sua terra, essencialmente no que diz respeito à saúde pública e o bem-estar da comunidade boituvense, destacando-se ainda mais as crianças quando em sua fase de alimentação. Como a nobre secretária municipal de saúde prestou sua informação à digna Comissão de Justiça e Redação da Casa Legislativa de Boituva, cuja orientação serviu de âncora para que tal comissão se posicionasse de forma contrária ao nosso projeto, o qual tinha a simples intenção única de propor ao Executivo Municipal a regulamentação de algo que, já em prática nesta lei, nos valemos por meio deste instrumento no ensejo de certificarmos o desenvolvimento desse processo. Sala das Sessões, 6 de julho de 2003. Requerimento número 42/2003. De autoria do vereador Marco L. Saruto. Subscrito pelo vereador Júlio Pereira Camargo, Raul Comesquilo, Felipe Roberto Fonero, Joselir de Arruda e Marivaldo Campos, está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer um esclarecimento. Na semana passada, até acho que um jornal acabou publicando uma notícia que eu teria mudado a minha posição com relação aos projetos apresentados pelo vereador Marcos Eldo Saruto. Na verdade, quando foi votada se era legal ou se era ilegal, a Comissão de Justiça votou pela ilegalidade do projeto. É uma orientação que nos foi passada devido a um esclarecimento feito por um processo de pesquisa e que o advogado da casa nos orientou. Nós vereadores, nós tivemos algumas dúvidas e ele nos esclareceu. Nós votamos a favor das orientações dele. E, na verdade, eu parabenizo o vereador pela proposta por fazer esse caminho, que eu acredito que seja um caminho legal, né, vereador? A gente discutiu e que são propostas muito boas para a cidade, acho que devem ser realizadas, mas que não houve uma modificação na minha maneira de pensar, ou na minha maneira de agir. Eu sou a favor ao projeto do que se faça o relatório dos doadores de sangue, de que a Prefeitura Municipal de Boituva tenha esse controle, que faça o projeto da amamentação, como já está sendo feito. Da doação de sangue tem tido algumas campanhas feitas pelo Lions, existe uma lista que existe no Hospital São Luís, que quando necessita de sangue, são procuradas pessoas de acordo com uma relação já existente lá. A Secretaria de Saúde parece que não sei se tem essa lista ou não. Então, ótimo o projeto, eu acho que tem que fazer por aí mesmo. E a via agora que está sendo feita, através do requerimento, solicitando informações da Secretaria Municipal de Saúde e pedindo, solicitando para que o prefeito execute isso como lei. Eu acho que isso passa, quem vai ganhar com isso são os munícipes. Então, acredito eu que dessa forma eu não era contra o projeto. É que na oportunidade, infelizmente, se tornou
face de que seria ilegal. Foi essa posição que eu adotei na época, eu votei a favor com a Comissão de Justiça. E agora, mas eu sou totalmente a favor do projeto e da forma como está sendo feita, eu tenho até o meu aval e eu subscrevo embaixo o projeto, que é um projeto de alta relevância da cidade. Obrigado, senhor presidente. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordaram acrescentaram, quem discordar será aprovado. Requerimento 043 de 2003, do vereador Marco Elber Sarubi. Senhor presidente, considerando ter este vereador ter impetrado na Secretaria do Legislativo Boituvense o projeto de lei protocolado sobre o número 007 de 2003, cujo conteúdo dispunha sobre a prescrição de receitas médicas ou odontológicas dos médicos e dentistas da rede pública municipal de saúde, dando outras providências, considerando ainda que a referida propositura, por nós remetido à apreciação dos nobres pares desta edilidade, infelizmente não chegou sequer a receber o digno parecer da Comissão de Justiça e Redação, e nem ser discutido pelo plenário, haja vista ter o autor do mesmo requerido a sua retirada em virtude, motivada então pela rejeição de outra propositura de sua autoria, considerando, enfim, que o assunto em tela carece de um máximo de atenção por parte de todos nós, vereadores eleitos, para buscarmos o interesse do povo que nos elegeu, e não somente para entendermos e concluirmos que tudo é inconstitucional, desmerecendo ainda os benefícios maiúsculos que as propostas viriam a fecundar futuramente. Requeremos a doutora desta augusta Casa Legislativa que, observados os ditames regimentais e ouvido o egrégio plenário, digne-se de oficiar com o excelentíssimo senhor Edson José Marcus, prefeito municipal desta urbe, para que nos informe por meio de certidão o que segue. A atual administração, através da sua competente secretária municipal de saúde, tem se preocupado com a maneira como as prescrições médicas ou odontológicas vêm sendo repassadas pelos profissionais da medicina aos munícipes que se utilizam dos serviços da rede pública municipal de saúde. Existe alguma orientação por parte da Secretaria Municipal de Saúde, com base em lei vigente, no sentido de que o profissional da medicina, médico ou dentista, ao dar a receita médica ao paciente atendido, o faça com letras escritas a tinta de forma legível, ou seja, letra de forma ou de imprensa. Tem sido observada a prescrição nas receitas médicas que os medicamentos receitados contenham a denominação genérica dos mesmos. Justificativa. É simplesmente um absurdo que temos visto em nosso município, no tocante ao assunto ora enfatizado. São pessoas, famílias, idosos, crianças, enfim, o nosso povo, sem nenhuma proteção quanto à ineficácia e o desinteresse por parte daquele que tem a obrigação de acompanhar de perto a situação. Basta verificarmos os receituários repassados todos os dias às pessoas que são atendidas pela rede municipal de saúde. Para concluirmos a intensidade do problema, fazendo questão de anexar algumas cópias de receitas oriundas do nosso Serviço Municipal de Saúde, para servir de prova de que estamos questionando. Não se trata de balelas, mas sim de risco de vida ao nosso povo. Este simples vereador, em sua ignorância no que diz respeito à medicina, sequer ousa dar a sua opinião sobre o que se deve receitar ou a esta ou aquela pessoa, argumentar positivamente sobre as benéficas e os malefícios desse ou daquele medicamento. Mas uma coisa é certa, o público é notório, é preciso ser muito perito para se entender o que vem prescrito nas receitas médicas atualmente. Questionamos também a questão da necessidade de informar nos receituários a existência daquele medicamento em sua forma genérica, face à diferença de custo para os munícipes. Meus senhores, nós estamos falando da saúde do nosso povo. Será possível que esta, além do nosso conceito, buscar o preciso entendimento a esse fato, quando temos às vistas provas concretas que não nos deixam mentir? A minha pergunta é a seguinte: se acaso o estado de saúde de alguém vier a se complicar, ou ainda vier uma vida a se perder
por consequência de um medicamento não ter sido repassado de forma correta, em virtude de que o farmacêutico também não tem obrigação alguma de interpretar a letra do profissional que prescreveu, a quem se iria culpar? A quem seria remetida a responsabilidade? Não existe mais nenhuma verdade. O fato é que nós, vai e vem da vida, queremos viver ignorado as situações que nos acercam. Há de se levar a sério os interesses do povo que nos elegeu e que nos confiou a missão de protegê-los da inércia e do descaso. O povo que nos dotou de poder tem de ter plena consciência de que alguém se preocupa e luta pelo bem-estar deles. Esta é a nossa posição. Cada um julgue como lhe convir. Se, segundo as intenções, remetemos junto a esse instrumento cópia do projeto de lei de nossa autoria, o qual fomos obrigados a retirá-lo de circulação da Câmara para que, caso o nobre prefeito se interesse, nos remeta a esta edilidade para que haja uma regulamentação deste município. Segue anexo cópias de algumas receitas, diga-se de passagem, indecifráveis. Requerimento número 43 de 2003, da autoria do vereador Marco Eva Santos, subscrito pelo vereador José da Arruda, João Vitor Pereira Camargo, Benedito Roberto Boneta, Raul Gomes Filho, está em discussão. Senhor presidente, novamente eu devo comentar que o novo vereador foi iluminado quando fez esses projetos da missão. Parece bobagem, mas na verdade ele até me mostrou algumas dessas receitas. Talvez até eu tenha feito alguma caligrafia de uma forma que dificultou para que um atendente pudesse lê-la. Enfim, a gente sabe que comete essas falhas realmente. A ideia de se fazer com que o receituário seja escrito com letra de forma, eu acho que uma letra legível, pelo menos eu acho que é o mínimo que se deve ser feito. O senhor conseguiu decifrar, demorou uns 10 minutos. Inclusive, no próprio Código de Ética do Médico do Conselho Regional de Medicina, existe um artigo de que nós temos a obrigação de fazermos a receita de uma forma legível. Ela não nos obriga a fazer com datilografia ou computador, alguma coisa assim. Mas pode ser feita com... tem que ser legível. Não precisa nem ser feita em letra de forma, mas tem que ser legível. É o mínimo, por lei já do Conselho Regional que nos pede como ética, uma conduta ética. Senhor presidente, eu não quero generalizar, porque existem receitas que dá para se entender muito bem, são letras legíveis, mas existem algumas receitas, alguns médicos, que eu acho que eles acham que os atendentes, ou nós, os enfermeiros, temos obrigação de interpretar, não é ler, não é decifrar, nós temos que interpretar a letra deles. E o vereador Marcos Aroubi foi muito feliz, foi realmente iluminado quando se pensou em criar esse projeto para que, no mínimo, seja fiscalizado essas receitas nas redes públicas do município. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordarem podem sentar e discordarem se levantam. Aprovado. Passo ao senhor secretário a pasta de indicações. Indicação 114/2003. A mesa de leitura da Câmara Municipal de Boituva. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Enquanto não for asfaltada a Avenida Lípida Assunção Rosa, solicita estudar uma solução no sentido de diminuir a poeira que permanece no local, como a colocação de cascalho, passar o rolo e molhar ao menos uma vez por semana, evitando dessa forma a ocorrência de problemas respiratórios aos moradores da referida avenida. Sala das sessões em 4 de julho de 2003, Celestino Correia, vereador.
Indicação 115/2003. A mesa diretora da Câmara Municipal de Coituba. O vereador que esta subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação: estudar a viabilidade de serem asfaltadas as ruas São Francisco de Assis, Caminho do Cristo, São Marco e São Mateus, tendo em vista ser tal benfeitoria uma necessidade dos moradores e também das pessoas que transitam pelo local. Considerando ainda a poeira que permanece no local, solicita ainda que sejam efetuadas limpeza das referidas ruas pelos garis, uma vez que tal trabalho não vem sendo realizado. No final das ruas acima mencionadas, há um córrego que deixa o céu aberto, deixando os moradores expostos a vários tipos de doenças. Assim, solicita estudar a viabilidade de analisar a referida situação. Sala das Sessões em 4 de junho de 2004, Joselino Maurício de Arruda, vereador. Segue anexo um abaixo-assinado. Indicação 116. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação: estudar a viabilidade de ser analisado alguns trechos do caminhódromo, uma vez que em alguns pontos estão em desníveis, podendo causar acidente com os usuários. Sala das Sessões em 4 de julho de 2003, Joselino Maurício de Arruda, vereador. Indicação 117/2003. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhada à empresa telefônica a seguinte indicação: estudar a viabilidade de ser instalado um telefone público tipo orelhão em todos os blocos residenciais do conjunto habitacional CDHU, localizado na rua Nelson Andrade, bairro Novo Mundo. Sala das Sessões em 5 de junho de 2003, Orley Ivan Cardoso, vereador. Indicação 118. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: estudar a viabilidade de implantar, em regime de urgência, redes de iluminação nas seguintes ruas de nossa cidade: Rua Monsenhor João Sandoval Pacheco e Rua Tereza Sodré Soto. Justificativa: faz 10 anos que os vereadores desta Casa de Leis reivindicam esta tal indicação, sendo a resposta sempre a mesma, que está no setor competente da municipalidade para tomar as providências necessárias. Senhor prefeito, não aguentamos mais receber a mesma resposta, ainda mais considerando que a iluminação é segurança para a população que tem esse direito e o dever do município. Solicito que tais providências sejam tomadas urgentes. Sala das Sessões em 5 de junho de 2003, Orley Ivan Cardoso, vereador. Indicação 119/2003. O vereador que esta subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao prefeito a seguinte indicação: tendo em vista vários pedidos que chegaram a este vereador, solicito que a Guarda Municipal intensifique a fiscalização no período diurno nas ruas Coronel Arruda Botelho e Expedicionário Souza Filho, no sentido de coibir o trânsito de caminhões de carga que passam em velocidade acima permitida, incomodando os moradores vizinhos e oferecendo perigo aos pedestres. Sala das Sessões em 6 de junho de 2003, Benedito Roberto Bonelli, vereador. Indicação 120/2003. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: estudar a viabilidade da implantação de um programa de incentivo ao turismo denominado Coituba 10, com a finalidade de criar uma nova mentalidade sobre o nosso turismo, mostrando a região através de meios de comunicação, tais como jornais de alcance regional, rádio e televisão, mostrando não só o nosso Centro Nacional de Paraquedismo, mas também os nossos condomínios, chácaras de recreio, áreas de lazer como camping, clubes e nossas áreas de eventos, a fim de trazer investidores nesta área para o fortalecimento do turismo em nossa cidade. Sala das Sessões em 6 de junho de 2003, Benedito Roberto Bonelli, vereador. Indicação 121. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao prefeito a seguinte indicação: estudar a viabilidade da implantação de um programa de incentivo à segurança denominado Coituba Sem Medo, estabelecendo uma integração entre a comunidade e as forças policiais de nossa cidade. Este programa poderá ser feito em duas partes, inicialmente sendo realizado o levantamento da situação atual,
como eventos da nossa comunidade, visando fortalecer a ideia de fazer nossa cidade mais segura. E a segunda parte consiste em um conjunto de ações com a integração das polícias militar, civil e guarda municipal, cujas forças já combatem bravamente o crime em nossa cidade. Também farão parte desse programa a união do Legislativo e Executivo, unindo as forças para trazer mais recursos para a nossa polícia, para nossas polícias, tais como viaturas, armamento e pessoa, tornando possível trazer a segurança dos tempos passados. Sala das Sessões, em 6 de julho de 2003, pedido por Roberto Bonelli. Indicação 122. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: estudar a viabilidade de ser feita uma homenagem ao falecido senhor Olavo Soares, com a colocação de seu nome em algum próprio da municipalidade. Sala de Sessões, em 6 de julho de 2003, Benedito Roberto Bonelli, vereador. Indicação 123. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: estudar a viabilidade de asfaltar um trecho da rua Manuel Santos Freires, da rua João Domingos Barreto e da rua São Roque, sendo todos da região central da cidade e ainda são de Lajotas. Sala das Sessões, 6 de julho de 2003, pedido por Roberto Bonelli, vereador. Indicação 124/2003. O vereador que essa subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: estudar a viabilidade da implantação do programa de incentivo à educação cultural, denominado Leitura Dinâmica, na qual poderá ser realizado em 3 partes. A primeira consistindo em arrecadar em nossa comunidade títulos antigos, tais como enciclopédias, livros infantis, dicionários, a fim de aumentar o acervo cultural. A segunda etapa visa a construção e mudança da Casa da Cultura para um novo prédio com mais espaço para a consulta do acervo e, por último, a instalação de uma galeria fotográfica para homenagear os nossos saudosos educadores. Sala da Sessão, em 6 de julho de 2003, pedido por Roberto Bonelli, vereador. Indicação número 125/2003, vereador Marco Aurélio Sarubi. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, após deliberação do plenário nas formalidades regimentais, para que se determine ao setor competente da municipalidade a que se tome urgente providência no sentido de colocar placa nominativa à Rua Augusto Agostinho, bairro Vicente Laureano, pelo fato que a seguir passamos a expor. Primeiro, fomos praticamente imobilizados por uma munícipe que nos procurou em nosso escritório, narrando-nos sobre a falta do serviço assim indicado. Segundo, a referida cidadã nos contou que está enfrentando sérias dificuldades pelo motivo da via em questão não conter placa nominativa, com relação à entrega de correspondência e tudo mais. Terceiro, segundo consta a munícipe que nos procurou, já tentou de várias formas inteirar-se da razão e motivos da falta do emplacamento desta rua, vindo a descobrir que placas foi enviada à Prefeitura Municipal, mas que a mesma foi perdida. Quarto, a interessada nos relatou que voltará em nosso escritório no intento de saber se haverá movimentação por parte da municipalidade para que a presente situação seja resolvida o mais breve possível. Justificativa: é lamentável saber que uma coisa tão simples esteja causando aborrecimento a alguns cidadãos, mas lamentável ainda é ter chegado ao nosso conhecimento que tal placa foi enviada à municipalidade, tendo sido perdida. É um cúmulo, caso seja verídica a denúncia da munícipes. Esperando assim que, com a maior agilidade possível, o serviço de emplacamento seja composto e todos os moradores daquela via pública que estão prejudicados venham a ser atendidos a contento. Sala das Sessões, 6 de julho de 2003, Marcos Aurélio Sarubi, vereador. Indicação 126/2003 do vereador Marcos Aurélio Sarubi. Indicamos na forma regimental, ouvido o egrégio plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade urgente de determinar ao setor competente da municipalidade, cujo se caracteriza de forma emergencial, para que tome as medidas cabíveis no sentido de promover a limpeza de ordem geral do terreno baldio
situado na rua Massola de Campos, ao lado do número 88, no bairro de Lourenço. Neste município, a qual se encontra totalmente em situação de abandono, estando precariamente as condições, vindo a oferecer risco à saúde pública, principalmente aos moradores que residem ali próximo. Justificativa: fomos procurados durante esta semana por um dos moradores residentes, representantes do citado local, o qual relatou-nos o seu aborrecimento em relação à situação deste dito imóvel. Disse-nos, mas que há acúmulo de águas concentradas, oriundas de chuvas e de escoamento que provém de outras residências, cujo fato soma para o aparecimento de doenças, principalmente a dengue, mas mal que vem sendo tão combatido em nossa cidade. Esperamos ainda que providências essenciais sejam adotadas a fim de que o problema se solucione com a maior brevidade possível. Sala das Sessões, 6 de julho de 2003, Marcos Hermes Sarudo, vereador. Indicação 127/2003. O vereador que essa subscreve solicita que após a tramitação regimental seja encaminhada ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: estudar a viabilidade das aulas dos alunos do Telecurso 2000, ensino médio, seja ministrado em outra escola. Atualmente, as aulas estão sendo na escola Hélio Zacarias. Contudo, a referida escola localiza-se em um local de difícil acesso a muitos estudantes, o que prejudica a frequência dos alunos. As aulas poderão voltar a ser ministradas nas dependências da Escola Coronel Arruda Monteiro, o Grupão, como já era até o ano de 2002. Ressalta ainda que tal medida é uma solicitação dos estudantes, conforme abaixo assinado em anexo. Sala das Sessões, 6 de junho de 2003, por Lei Ivan Cardoso, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao vereador Leite se eu poderia subscrever aquela denominação do Monsenhor João Sandoval Pacheco, que eu fiz uma indicação nesse sentido, e na época eu já sabia que Vossa Excelência já tinha feito anteriormente essa mesma indicação. E, então, mais uma vez, eu acho que seria um reforço para isso. E se até os demais oradores que quiserem ensinar, vamos ver se a gente consegue organizar essa rua aí, que já faz um bom tempo que não tem um poste sequer. Exatamente. O senhor subscrever, é um prazer. Obrigado. É um prazer que, na verdade, aí na própria indicação, ela diz que há 10 anos atrás a gente já vem se batendo, né? Em cima dessa rua e a da Tereza Sodré. Eu não sei porque isso é um direito do cidadão, é um dever do município. Já que nós não temos uma segurança, assim de um modo geral, a iluminação ela é também uma segurança. Então aquela rua ali ela é totalmente escura, tanto ela como a Tereza Sodré citou. Se eu sou subscrever, para mim é um imenso prazer. Agradeço. Senhor presidente, além da iluminação, quero aproveitar para o senhor cobrar uma indicação que eu fiz aqui com o nosso prefeito, da iluminação do viaduto aqui, vizinho nosso aqui, que até agora veio asfalto, mas a iluminação não foi feita. E o pessoal do Jardim Aberto veio essa semana cobrar. Eu falei, eu cobro do presidente lá para ele pedir para o prefeito providenciar o regime de urgência, porque ali já foi assaltado várias pessoas à noite. Gostaria que o senhor tomasse a providência. Muito obrigado. Passo ao senhor secretário a pasta de moções. Moção número 40/2003. Moção de aplausos. Senhor presidente, prezados vereadores, o vereador que essa subscreve solicita que após a tramitação regimental seja proposta à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de aplausos para o deputado estadual Luiz Gonzaga Vieira, uma vez que, através de suas reivindicações, junto ao governo do Estado, foi aprovada a construção dos trevos no quilômetro 111 da Castelo Branco, que dá acesso a esta cidade, e também no quilômetro 122, que liga Castelo Branco até a rodovia SP-129. Mais uma vez, o nobre deputado, incansavelmente, vem trabalhando em prol de nossa cidade, visando o progresso e a melhoria na qualidade de vida da população. O povo boituvense muito se orgulha do nobre resultado,
pois de forma humilde e batalhadora não mede esforços para atender às necessidades junto a ele pleiteadas. Portanto, solicita a aprovação da presente moção e dá a ciência da mesma ao homenageado. Sala das Sessões, 2 de junho de 2003, Celestino Correia, vereador. Moção número 40, de 2013, de autoria do vereador Celestino Correia, está em discussão. Os vereadores que propõem. A moção está em votação. Os vereadores que concordaram com sentado, que discordaram se levantam. Aprovado. Moção número 41 de 2003. Moção de profundo pesar. A mesa diretora da Câmara Municipal propomos a mesa, após o ouvido plenário, seja postada em ata e oficiada à família com moção de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Marçom, de tradicional família de nossa cidade, que com seu falecimento causou profunda dor e tristeza em todos os que conheciam. Propõe ainda que seja oficiado ao senhor chefe do executivo para que seja dado o nome do senhor Antônio Marçom a uma rua ou próprio da municipalidade. Sala das Sessões, em 2 de julho de 2003. Moção número 41 de 2003, por estar assinado, subscrito por todos os vereadores, está sob discussão e votação. Aprovado. Moção número 42 de 2003. Moção de profundo pesar. Propomos que a mesa, após o ouvido plenário, seja postada em ata e oficiada à família uma moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Neide Brambila Rosa, de tradicional família de nossa cidade, que com seu falecimento causou profunda dor e tristeza em todos os que conheciam. Propõe ainda que seja oficiado ao senhor chefe do executivo para que seja dado ao nome da senhora Neide Brambila Rosa a uma rua ou próprio da municipalidade. Sala das Sessões, em 2 de julho de 2003. A moção 42 de 2003, por estar subscrita por todos os vereadores, dispensa a discussão e votação. Aprovado. Moção número 43 de 2003. Moção de congratulações. Senhor Presidente, prezados vereadores, os vereadores que esta subscrevem solicitam que após a tramitação regimental seja proposta à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de congratulações para o delegado de polícia, Dr. Rui Ferraz Fonte, e para os investigadores Ariovaldo Soares Grupp, Francisco José Ferreira de Sá e Douglas Rodelei Mário Gomes, da 5ª Delegacia de Polícia Especializada do DEIC, roubo a banco. A presente propositura visa reconhecer o inquestionável trabalho realizado por esta equipe de investigações para a apuração das tentativas de extorsões aos comércios e empresários de nossa cidade. Através do empenho, da competência e do desprendimento dos investigadores e delegados, o sucesso nas investigações foi absoluto, trazendo desta forma tranquilidade e segurança para os nossos munícipes. Assim, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido, solicita a aprovação da presente moção, dando ciência da mesma aos homenageados. Sala das Sessões, 5 de junho de 2003, Nivaldo de Assis, vereador, e Décio de Camargo, vereador. Moção número 43 de 2003, de autoria dos vereadores Nivaldo de Assis, Décio de Camargo, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram podem sentar, que discordaram se levantam. Aprovado. Moção número 44 de 2003. Moção de congratulações. Senhor Presidente, prezados vereadores, o vereador que esta subscreve solicita que após a tramitação regimental seja proposta à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de congratulações em comemoração à Semana Nacional do Meio Ambiente, realizada nos dias 2 a 7 de julho, e o Dia Mundial do Meio Ambiente e a Ecologia, comemorado no dia 5 de junho. Justificativa. O meio ambiente, a ecologia passaram a ser uma preocupação em todo o mundo. Em meados do século XX, porém, foi ainda no século XIX que um biólogo alemão, Ernest Haeckel, 1834 a
1919, criou formalmente a disciplina que estuda a relação dos seres vivos com o meio ambiente, ao propor em 1866 o nome ecologia para esse ramo da biologia, celebrado de várias maneiras, paradas e concertos, competições ciclísticas, ou até mesmo lançamento de campanhas de limpeza da cidade. Esse dia é aproveitado em todo o mundo para chamar a atenção política para os problemas e para a necessidade urgente de ações. Se há assunto que consegue igualar todas as pessoas desse planeta, é a questão ambiental. E o que acontece do lado, para bem ou para o bem ou para o mal, vai sempre afetar o ovo. Nessa data, chefes de Estado, secretários e ministros do meio ambiente fazem declarações e se comprometem a tomar conta da terra. As mais sérias promessas têm sido feitas, que vão do beabá ao estabelecimento de estruturas governamentais, permanecentes para lidar com o gerenciamento ambiental e o planejamento econômico, visando conseguir a vida sustentável no planeta. Podemos, cada um de nós, já fazer a nossa parte para a preservação das condições mínimas de vida na Terra, hoje e no futuro, ou seja, investir mais naquilo que temos de valioso, que é a nossa inteligência, para aprender a consumir menos o que precisamos economizar. Os recursos naturais, e é sempre bom lembrar que o Brasil, identificado como um dos novos países-chave para a sustentabilidade do planeta, já é considerada uma superpotência ambiental. O nosso individualismo faz com que esqueçamos de coisas que são importantes para nós mesmos, como, por exemplo, vivermos saudavelmente. Se você não consegue pensar na natureza, pense então na sua qualidade de vida, na de seus filhos, das gerações futuras, que você ajudará a construir. Conhece a lei de ação e reação? Pois é, com essa natureza, essa lei também pode ser aplicada, apressando-nos a fazer o bem para o meio ambiente, que este, com certeza, nos recompensará com uma vida mais saudável e, consequentemente, mais feliz. Quando nós referimos ao meio ambiente, não estamos referindo somente à natureza, mas sim a todo o espaço no qual a sociedade está inserida. Degradar o meio ambiente, ou não fazer nada para combater os fatores que o prejudicam, é o mesmo que sujar ou não cuidar de nossa própria casa. Certamente não é agradável ver tanta natureza morta. Qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade se comove com as bárbaras do homem contra o meio ambiente. O individualismo, a ganância ilimitada dos homens, desrespeitam e ferem as leis naturais. As pessoas parecem brincar com um assunto tão sério. E o que fazem? Porque lutam pelo poder a qualquer custo. A busca pelo avanço tecnológico cega os homens, tornando-os inconsequentes. E esta inconsequência é a longo prazo. Pode custar nossas vidas. Todos sabem da gravidade do que está acontecendo, mas há pouquíssimas pessoas que realmente protestam contra esse descaso pelo meio ambiente. Quantas reportagens assistimos mostrando a poluição dos mares, dos rios e lagoas? Vimos também tristes cenas de animais mortos ou tentando sobreviver fora de seu habitat natural. Isso não te comove. Tamanha crueldade faz você repensar sua acomodação. A natureza é vida, muitas vezes esquecida pelos homens e ignorada por nós. Várias ações podem ser realizadas para que se preserve a vida. Estas podem atuar direta ou indiretamente na conservação do meio ambiente. Por exemplo, diminuindo o nosso lixo, não desperdiçando alimentos, organizando uma coleta seletiva em condomínios, denunciando casos de degradação da natureza, economizando água e energia, filiando-se a alguma ONG ligada ao meio ambiente, comprando produtos de empresas que prezam a responsabilidade ambiental. Há muito a se fazer e há inúmeras maneiras de se ajudar. O importante é colaborar com esta causa. Isto não depende de nossa condição financeira, mas sim de nossa consciência. Esperamos
sinceramente, que estas linhas não tenham sido em vão. Se todos nós fizermos nossa parte e divulgarmos esse pensamento, já é um ótimo começo. Para resgatarmos o futuro de todos nós. Sábado, 6 de julho de 2013, Marcos Elmer Sarubi, vereador. A moção número 44 de autoria do vereador Marco Elmer Sarubi está em discussão. Senhor presidente, eu só gostaria de falar com o vereador Marcos Elmer Sarubi que ele foi feliz nessa indicação. E também vou comunicá-lo que a próxima plenária do Parlamento Regional vai ser realizada em Boituva. E um dos assuntos que está em pauta é uma palestra com o pessoal do Greenpeace, que estará em Boituva falando um pouco mais sobre a ecologia. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordaram fiquem sentados, que discordaram serão aprovados. Palavra livre. Presidente, eu gostaria de prestar a Vossa Excelência as moções que nós aprovamos, eu não vim assinar. Gostaria então que Vossa Excelência autorizasse que eu assinasse as moções, embora eu não tivesse tomado posse ainda na ocasião da confecção, mas como eu votei, gostaria de assiná-las. Senhor presidente, diante da conclusão da comissão, na qual a presidente Noêmia se encontra no documento, foi solicitada uma audiência pública. Gostaria de saber de Vossa Excelência se já foi solicitado alguma coisa em cima dessa audiência pública. Já sim, inclusive já foi marcada a data. Ah, sim. Bom, se o senhor já tem data marcada, aquilo que eu pedi que divulgasse, tanto na imprensa falada como na imprensa escrita, para ficar bem divulgado mesmo. Vai ser. É de um interesse muito grande nessa informação. Obrigado. Será bem divulgado. O requerimento está em votação. Os vereadores discordaram sentados, discordaram levantados. Bom, é o uso da tribuna. Para uso, o vereador Nelson Miguel. Assuntos diversos. Senhor presidente desta casa, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, senhor presidente, nesta noite em que Deus me concede mais uma oportunidade de ocupar uma cadeira nesta casa, consequentemente nesta tribuna, eu não poderia deixar de fazer uso da mesma, porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de assumi-la, talvez os senhores já estejam até cansados de ouvir, eu sempre repito que, como homem público, eu tenho realmente muitas saudades da tribuna da Câmara Municipal. E sempre que tiver a oportunidade, eu estarei usando. Nesta noite serei bastante breve, senhor presidente. Inicialmente, eu quero cumprimentá-lo como juiz desta casa, pela maneira democrática que Vossa Excelência dirige os trabalhos, pela maneira democrática que cumpre o regimento, fazendo com que todos os vereadores usufruam dos seus direitos. Então, senhor presidente, eu quero agradecê-lo pelo gesto simpático e democrático de Vossa Excelência. Aos senhores vereadores, mais uma vez, eu de coração quero dizer que me sinto bastante emocionado até quando tenho a oportunidade de vir até esta casa, pela maneira cordial, cavalheiresca, gentil que todos os senhores me recebem. Eu fico realmente muito grato pela gentileza dos senhores. Quero aqui, senhor presidente, e mais pares, assumir o compromisso durante esses 30 dias que estarei substituindo a vereadora
Noêmia, a quem desejo um breve restabelecimento de sua saúde. Estarei aqui à disposição de Vossa Excelência, Senhor Presidente, e dos demais pares, e estarei aqui para somar junto com os senhores. Então, todas as reuniões de comissões, todos os trabalhos, de audiências públicas, etc., eu estarei presente, fazendo jus aqui ao mandato que me foi confiado por uma parcela da população. Espero substituir a vereadora Noêmia com a mesma garra, com o mesmo trabalho, com a mesma dedicação. Eu posso garantir aos senhores que nesses 30 dias eu estarei dignificando este pedaço de mandato que me foi outorgado. Portanto, é apenas isso, senhor presidente, e deixar aqui bem claro a minha satisfação pela maneira cavalheiresca que os senhores me recebem. Estou aqui à disposição dos senhores para ajudá-los no trabalho do Legislativo Boiturense. Muito obrigado. Essa presidência deseja boa sorte. Estamos na ordem do dia. Projeto de Lei número 17 de 2003, de 23 de 4 de 2003, que disciplina a instalação de portais e portarias de segurança do município de Boituva. Já com a emenda aditiva e o parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordar, sentados, que discordar, se levantam. Aprovado. Projeto de Lei 022 de 2003, de 026 de 2003, que autoriza a alienação de lote industrial à empresa que especifica, já com parecer da comissão favorável, está em discussão, está em votação. Os vereadores que concordarem com esse sentado, que discordarem, se levantam. Aprovado. Projeto de Lei número 24 de 2003, de 02/6 de 2003, que dispõe sobre a alienação de lote industrial à empresa que especifica. Já com os pareceres da comissão, Justiça e Redação, favorável, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem, que sentaram, que discordarem, se levantam. Aprovado. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a presente sessão. Fará uso da tribuna o senhor Petit. Nossos cumprimentos a todos os presentes, nossos agradecimentos aos senhores vereadores e ao presidente desta casa que nos permitiu o uso dessa tribuna, e aos nossos 327 associados, em especial aos nossos sócios aqui presentes, e descanso para estarem aqui presentes a este ato. Nós lamentamos a aprovação do projeto de lei 17 de 2003 na forma que ele foi feito. E nós acreditamos que ele será muito mais maléfico e muito mais prejudicial aos nossos loteamentos, Fazenda Castelo e Vale do Sol, do que
que as associações. E ele vai, por quê? Da forma que deve ocorrer, ele vai desvalorizar nossos imóveis e vai deixá-lo vulnerável. E lamentamos por isso. E agradecemos. Obrigado. Boa noite a todos.